Bem, querida. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Amém. É uma alegria poder estar com as irmãs, com os irmãos novamente. Eu louvo a Deus por essa rica oportunidade. Aleluia. Eu quero hoje, eu sinto hoje de falar sobre a alegria, né? A alegria do Senhor é a nossa força. E esse texto se encontra em Neemias 8:10, esse versículo, Neemias 8:10, e depois também eu quero ler Salmo 1, versículo 7. Glória a Deus. Aleluia. Disse-lhes mais: Ide, comei as gorduras, bebei as doçuras e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Deus. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E Salmos 19:8. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Querido Deus Espírito Santo, nós te louvamos, ó Pai, porque é tão bom podermos estar na tua presença. Ó Deus, a tua palavra diz no Salmo 133 que quão suave é, quão maravilhoso é os irmãos de viverem unidos, estarem em união. É como o óleo precioso que desce sobre a barba de Arão, e ali o Senhor ordena a bênção para sempre. Pai, obrigado por esta oportunidade de estarmos reunidos neste grupo, Pai, tarde com Deus. Ó Deus, nós te louvamos pela vida da tua serva, a pastora Maria Rita, que tem sido um canal de bênção para a vida de cada um de nós. Nós te louvamos por esta oportunidade de ouvir a tua voz, de ouvir a tua palavra. Pai, fala comigo, fala ao meu coração, fala com cada um de nós. O Senhor conhece, ó Pai, o que se passa no coração, na vida, da família de cada um que aqui se apresenta. Nós nos alegramos, ó Pai, porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor tem nos resgatado, o Senhor tem nos chamado para uma vida abundante, para uma vida, Pai querido, sobrenatural contigo. Obrigado, Espírito Santo. E eu te peço que o Pai que só possa me usar como instrumento nas tuas mãos, Pai. Pai querido, eis aqui a tua serva, Senhor. Usa-me, ó Pai, e fala com cada um de nós, porque os teus servos certamente hão de ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu gosto muito do livro de Neemias, particularmente, né, quando a gente vê o chamado de Neemias, né, a redenção de Neemias ao saber da notícia que se passava, né, com o seu povo em Jerusalém, a destruição dos muros, tudo que estava acontecendo ali, moveu o coração de Neemias a tomar uma atitude, mas a primeira atitude que ele tomou foi de buscar a Deus em oração, de rasgar as suas vestes, de se render ao Senhor, de pedir perdão dos seus pecados, de se colocar diante de Deus, né, numa postura de Deus, tem misericórdia de mim. E ele se colocou diante de tudo o que estava acontecendo, quando ele recebeu notícia do que estava acontecendo em Jerusalém. E ele ficou então muito triste, a tristeza dele chamou a atenção do rei, e o rei questionou o que estava acontecendo com ele, e ele colocou o rei a par de tudo que havia acontecido, porque havia, sempre quando Neemias se apresentava diante do rei, ele tinha uma alegria, ele tinha uma postura. E quando eu penso em alegria, a alegria ela contagia, né? Outro dia eu estava vendo um vídeo desses postzinhos que mandam para a gente, e tinha umas pessoas no metrô, e uma pessoa começou a rir, e esse sorriso contagiou todos que estavam em volta. As pessoas começaram a olhar essa pessoa sorrindo, e eles começaram todos a sorrir também, porque a alegria, ela nos contagia. Mas nós estamos falando de uma alegria terrena, uma alegria passageira. Naquele momento desse vídeo que eu vi, eles estavam, sim, felizes e alegres, porque alguém estava rindo, mas saíram dali e cada um foram viver as suas próprias vidas. Bom, o povo de Jerusalém sofreu muito com a situação dessa destruição, e Neemias foi enviado a reconstruir esses muros. E a gente, ao reconhecer, ao ler todo o livro de Neemias, que é maravilhoso, os confrontos que Neemias sofreu, né, ao exame que ele fez em todo o território quando ele chegou lá, a maneira que ele foi enviado, ele tinha toda uma preparação, porque ele tinha um desejo de fazer a diferença.
E quando essas reconstruções começam e estava tudo pronto, houve um chamado ao povo ao arrependimento. Eles chamaram o povo e colocaram tudo que estava acontecendo, e o povo se arrependeu, e o povo se entregou ao Senhor, e houve uma comoção em todos eles. Mas a gente chega no 10 e fala assim: ide, comei as gorduras, bebei as doçuras, enviais porções aos que nada têm preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Deus. A palavra do Senhor nos diz, né, que este é o dia que o Senhor nos fez. Nos alegraremos e nos regozijemos nele. Este dia o Senhor fez para nós. Quando nós acordamos de manhã, ao dormirmos, nós descansamos e não sabemos se vamos acordar. Mas a palavra do Senhor diz: em paz deitei e dormi, porque o Senhor me sustentou. E quando nós temos essa convicção que o Senhor tem nos sustentado, tem estado conosco, tem nos alimentado em todo o tempo, nós podemos ser regozijados com a alegria do Senhor que desce sobre a nossa vida, que vem sobre nós. Essa alegria que pode nos chamar a nossa atenção. E quando a gente vai lá para o Salmo 19, versículo 8, que diz: os preceitos do Senhor são retos e alegra o coração, o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Quantas vezes a gente chega abatido, triste, angustiado por circunstâncias, por situações que nos envolvem, e nos envolvemos em Deus, e nos colocamos em Deus, e o Senhor vem e alegra o nosso coração. O Senhor vem e diz assim: aquietai e sabei que eu sou Deus. Eu vi a pastora dizendo sobre um versículo que chamou a sua atenção e que marcou a sua história, mas o que marcou a minha história é aquele que diz assim: aquietai e sabei que eu sou Deus. Porque aquietar a nossa alma é um trabalho contínuo, é um desafio contínuo, é um permanecer cotidianamente em dizer à nossa alma: aquietai e sabei que o Senhor é Deus. E quando a gente examina os salmos e nós vemos o salmista Davi se colocando diante do Senhor, examinando a sua alma, a gente examina o Salmo 103 e a gente vê ele chamando a atenção à sua alma, dizendo: bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Amados, quantas vezes o nosso coração se esquece dos benefícios que o Senhor fez? Quantas vezes nós esquecemos de olhar para o retrovisor e lembrar de onde a gente caiu? Sendo que lá em Apocalipse diz assim: lembra-te onde caíste e volte às práticas do primeiro amor, do primeiro envolvimento, da primeira entrega, daquele gás que nós tínhamos de pregar o evangelho, de anunciar, de falar das maravilhas de Deus. Né? A alegria do Senhor é a nossa força. Eu penso em Ana. Ana era uma mulher estéril. Foi provocada, né, por Penina. Penina a provocava porque ela não podia ter filhos, né? E ela chegou para Eucana, estava triste, e Eucana falou, Eucana a amava muito, e disse para ela no gesto de amor, de carinho: mas eu não sou para você melhor do que 10 filhos. E ela foi para onde? Ela foi para o templo orar, ela foi para o templo se derramar, ela foi para o templo se colocar, ela foi para o templo colocar a sua angústia, a sua tristeza, porque ela estava triste. A Bíblia diz assim na palavra do Senhor, no Jeremias 33:3, que diz: clama a mim e responder-te-ei coisas firmes e fortes que vocês não sabem. E aí o que a gente faz com o nosso clamor? Nós saímos clamando por pessoas, clamando por situações, colocando pessoas, às vezes, em situações que elas não estão prontas. E quantas vezes nós nos embaraçamos nos negócios dessa vida? Quantas vezes nós, em vez de olharmos fixo para o Senhor, sabendo que a nossa resposta, que a nossa solução vem do Senhor, que fez os céus e a terra. A palavra do Senhor diz assim: olharam para Ele e foram iluminados. E às vezes nós queremos achar esta luz em circunstâncias que não tem luz. Queremos buscar alegria em lugares que não há alegria, que não há festa, que não há envolvimento. E nós ficamos abatidos e tristes. Mas a palavra do Senhor é muito taxativa quando nós lemos aqui, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Eu fiquei muito surpresa esses dias agora passados, eu estava lendo a palavra do Senhor e fazendo umas pesquisas, eu descobri que Dom Pedro II era um homem que lia muito a Bíblia. Ele era envolvido com a palavra de Deus, ele lia muito a Bíblia, e ele dizia na sua palavra que a Bíblia era a palavra mais linda
que o envolvia, que o ensinava, e ele era um homem educado, um homem culto e um homem muito rico, mas ele preferia muitas vezes, quando visitava alguns lugares, em vez de ir em hotéis ricos, ele ficava em barracas, em lugares humildes. Ele era um homem muito letrado, muito conhecido, mas ele amava ler a palavra. E quantas vezes nós temos essa oportunidade de ler a palavra, de meditar na palavra, de nos derramar diante do Senhor, e nós perdemos o nosso tempo buscando coisas, circunstâncias que não vai nos aliviar a nossa alma. E quando a gente pensa em Ana, Ana foi provocada, mas ela foi provocada para uma atitude. Ela foi provocada para se render ao Senhor, e ela se derramou ao Senhor. E aí, quando o profeta Eli a viu, ele disse para ela: você está embriagada, mulher? Ela: não, não estou embriagada. Eu estou aqui derramando a minha alma angustiada. Então vá, e que seja feito da forma que você pediu. E nós sabemos que a história de Ana, ela teve filho, teve Samuel e entregou no templo, assim como ela tinha feito no seu voto. Mas depois nós vemos mais para frente o cântico de Ana. Ela fez um cântico de louvor, de agradecimento, de alegria, de exaltação ao nosso Deus. Quando é que nós louvamos ao Senhor? Quando é que nós o exaltamos? Quando é que nós nos colocamos diante dele com exaltação, com louvor, com gratidão, com uma entrega tamanha, total? Deus, que lindo que o Senhor fez na minha vida. Às vezes, quando eu fico triste e abatida por circunstâncias que muitas vezes me cercam e me oprimem, eu começo a meditar: Deus, poxa, de onde o Senhor me tirou, hein, Deus? Que obra linda o Senhor fez na minha vida. Que coisa maravilhosa que o Senhor fez. Eu estava perdida, eu estava morta nos pecados e delitos, eu não tinha esperança de ter vida, de ter família, de me levantar, de conhecer o Senhor como o Senhor tem se revelado para mim. E o Senhor me chamou para andar com Ele. Quando a gente pensa nos milagres de Deus, o povo do Senhor saiu do Egito e agora chegou diante de um mar. Atrás havia os egípcios querendo pegar o povo de Israel. E o Senhor olhou para Moisés e disse para Moisés: por que clamas a mim? Diga ao povo de Israel que marche. Mas o mar estava fechado, e tu, estende a tua vara. E ele estendeu a vara e soprou um vento. Pensa que experiência maravilhosa que aquele povo viveu. Que alegria que eles atravessaram aquele mar. Que eles puderam contemplar coisas que nenhum de nós nunca vimos. E quantas vezes nós fazemos pouco desses milagres que Deus opera? Quantas vezes nos chama muito mais atenção a dor, o sofrimento, a dificuldade, a tristeza, de lutas que nós vivemos, mas olha o que o Senhor fez na vida de cada um de nós. A Bíblia diz que nós nunca podemos dizer que os dias passados foram melhores do que o de hoje. Nunca. Por quê? Porque os dias antigos nos trouxeram a quem somos hoje. O Senhor nos trouxe para uma vida hoje, na experiência que nós vivemos lá atrás. E hoje nós somos pessoas livres, salvas, andando com o Senhor, conhecendo a Deus, e temos livre acesso à palavra de Deus. Eu recebo muitas informações sobre o Portas Abertas, e me chama muita atenção de nações onde o povo não tem essa liberdade de ler a palavra. Onde o povo pega a Bíblia, e eles têm que pegar uma Bíblia e espalhar, rasgar a Bíblia, tirar folhas, para eles poderem meditar num pedacinho da palavra. Pessoas que não podem adorar o Senhor na sua casa, eles são limitados por isso. Não podem fazer essa prática. E nós temos essa liberdade de ler a palavra, de conhecer os mistérios de Deus, de mergulhar no Senhor, de conhecer as suas maravilhas e dizer: olha, a alegria do Senhor é minha força. Quando a gente vai lá no apóstolo Paulo, quando ele diz que ele aprendeu a ter escassez, a ter abundância, a ser perseguido, a também receber elogios. E muitas vezes nós passamos por tanta coisa e não conseguimos aprender o que Deus tem tentado nos ensinar ao longo dos anos. E o Senhor nos chama para uma vida diferente, para uma vida com Ele de alegria. Né? A palavra, no Salmo 23, eu estava meditando nele hoje, quando diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Quando a gente pensa que o Senhor é o nosso pastor, nada realmente vai nos faltar. Claro que nós vamos ter lutas, vamos ter dificuldades, vamos ter problemas,
mas o Senhor é o nosso pastor que nos guia, que nos leva a águas tranquilas, que faz refrigerar a nossa alma, que alegra o nosso coração, que nos levanta, que nos faz nos assentar a verdes pastos verdejantes. E aí eu fico pensando nos milagres que o Senhor tem operado, nas maravilhas que o Senhor tem operado, e sem pensar que nós vamos também morar no céu. Um dia nós vamos morar no céu, um lugar que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, não subiu no coração humano o que o Senhor tem preparado para os seus escolhidos. Que coisa maravilhosa que nós temos todos os dias, é acesso a esta live, acesso a estarmos reunidos, acesso a ouvir uma palavra, a receber uma oração, a também ministrar uma palavra, a orar, porque o Senhor nos recheia de alegria. O Senhor nos enche com a tua misericórdia, com a bondade do Senhor. E o Salmo 23 termina dizendo, certamente que a bondade do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Eu tenho certeza que a misericórdia do Senhor, que a bondade do Senhor estará comigo todos os dias, e eu habitarei em lugares seguros. E quando nós meditamos na palavra, nós temos todos os instrumentos que nós precisamos para nós lutarmos, para nós combatermos as dificuldades do dia a dia, as lutas que nós vivenciamos todos os dias. E a gente vê o Senhor dizendo, olha, a alegria do Senhor é a nossa força, a alegria que o mundo oferece é uma alegria passageira. Mas a alegria que vem do Senhor, ela permanece. Ela está sempre em nós. Eu tenho uma alegria muito grande quando eu ouço a pastora Vanusa. Eu sei que ela tem lutas, dificuldades, como qualquer um de nós, mas há nela uma alegria que nos contagia. Há nela uma convicção que enche o nosso coração. E nós estamos aqui para passar essa convicção que o Senhor é a nossa luz, que o Jesus Cristo ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, e ninguém vem ao Pai se não for através de Jesus. E nós vemos, então, esse envolvimento que nos chama a nossa atenção, de andarmos com o Senhor, de andarmos dele. No Salmo 1, a gente vê que bem-aventurado o varão, né, que não se assenta com os escarnecedores, que não se assenta, que não tem conselho com os ímpios, mas que medita na palavra do Senhor de dia e de noite, que tem esse investimento de estar cotidianamente meditando na palavra do Senhor. Senhor, fala comigo, Senhor, me inspira, Senhor, me ensina, Senhor, me mostra o que o Senhor quer que eu seja, o que o Senhor quer que eu faça, como que o Senhor quer que eu desenvolva isto ou aquilo. E quantas vezes nós metemos os pés pelas mãos, quando nós tomamos atitudes que o Senhor não nos ordenou, que o Senhor não nos chamou. Quantas vezes ficamos embaraçados em negócio dessa vida, porque na verdade é que são negócios dessa vida. E ficamos tristes, ficamos embaraçados. Mas o Senhor nos chama para caminhar a um caminho sobremodo excelente. O caminho chamado amor, o caminho chamado fé. Olharam para ele e foram iluminados. Até em que ponto nós somos iluminados? Até em que ponto nós conseguimos nos lançar aos braços do Pai? É muito interessante, a Bíblia fala que o reino dos céus é da criança, né? Que as crianças elas herdarão o reino do Senhor, e é muito maravilhoso isso. Por quê? Porque a criança ela se lança em Deus, né? Ela se lança, ela confia no seu pai, ela confia na sua mãe. Quando a gente coloca uma criança a uma certa altura e ficamos de uma certa distância e dizemos para ela, vem, pula no meu colo, ela confia de se lançar e dá altas gargalhadas, porque ela confia no pai e na mãe. Ela confia que ela pode acreditar que o pai ou a mãe não vai deixá-la cair. E quantas vezes nós ficamos inseguros quando o Senhor fala, se lance, filho, eu sou contigo, eu te ajudo, eu te sustento, não temas, eu sou o teu Deus, eu sou o teu Senhor, eu te ajudo, eu te sustento. A palavra do Senhor diz que se nós passarmos pelo fogo, a chama não arderá em nós. A palavra do Senhor diz que se nós atravessarmos os rios, as águas não vão nos submergir, mas vamos passar pelo fogo, vamos passar pela água. Mas nem o fogo vai nos queimar e nem as águas vão nos afogar, porque nós estamos confiando em Deus, que nos chamou para um caminho sobremodo excelente, para um caminho de vida, para um caminho de paz. Quando nós lemos a passagem da mulher samaritana, quando Jesus a confrontou, porque houve ali um confronto, um pequeno confronto, mas houve um confronto. E quando aquela mulher foi confrontada, Jesus disse para ela, mulher, você não tem marido, o que você tem não é seu, tiveste 5 maridos.
E ela olhou para ele e disse: vejo que tu és profeta. Ela não quis mexer na sua dor, ela não quis mexer na sua dificuldade, porque estava aberta a sua ferida. Mas ela tomou uma atitude de anunciar o evangelho. Ela tomou uma atitude de dizer: venham, venham ver, não será este o Messias? A alegria do Senhor invadiu o seu coração, que ela não queria mais guardar para si mesma, mas queria compartilhar o que ela recebeu do Mestre. Até onde nós compartilhamos o que recebemos do Senhor? Até onde nós compartilhamos as boas novas de salvação? Porque o Senhor nos chamou e nos deu uma ordem: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Ide por todo mundo, pregai o evangelho. Outro dia eu estava pesquisando, lendo a palavra, e eu vi Pedro, né? Pedro, ele foi confrontado, havia um homem na cidade chamado Cornélio, e ele era um homem temente a Deus, ele lia a palavra, ele jejuava, ele orava, mas ele não conhecia os mistérios de Deus. E aí agora Pedro foi confrontado aí à casa de Cornélio, que não era um judeu. E o Senhor deu para ele um lençol e falou com vários bichos descendo sobre aquele lençol, e ele disse para ele: vai, mata, come. Ele disse: mas como é que eu vou comer aquilo que é impuro? Não diga que é impuro aquilo que eu santifiquei. E ele foi à casa de Cornélio, porque quando ele recebeu essa visão, já havia 2 homens na sua porta, o convidando aí à casa de Cornélio. Aqueles homens passaram a noite com Pedro e foi à casa de Cornélio. E Cornélio chamou várias pessoas para receber o homem de Deus. Sendo que Jesus tinha dado uma ordem: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Quantas vezes nós perdemos a visão e fazemos acepção de pessoas? Quantas vezes nos embaraçamos? Quantas vezes ficamos limitados, tristes, olhando para o nosso próprio umbigo, olhando para a nossa... Quantas vezes embaraçados? Mas Pedro, ele foi desafiado a ir à casa do Cornélio anunciar o evangelho. Aí nós ficamos mais jeito, e já ouviu tantas vezes, já falei tantas vezes, fala mais tantas outras que o Senhor ordenou. E a palavra do Senhor diz que todos receberam o Espírito Santo. Agora, quantos a nós estão também recebendo essa palavra? Quantos a nossa volta que oram, que jejuam, que buscam a Deus, que eles nem conhecem, com na intimidade que nós conhecemos? Somos desafiados a levar essa palavra, a anunciar o evangelho a toda criatura. Quem crê e foi batizado será salvo. Que nós possamos levar este evangelho, que possamos transmitir essa alegria, porque a alegria do Senhor ela é a nossa força. A alegria do Senhor nos sustenta, a alegria do Senhor nos coloca de pé, a alegria do Senhor nos envolve, nos chama a atenção. A gente fica pensando, né? A gente não vê muito mais isso, graças a Deus. Mas há uns anos atrás... Estão me ouvindo? Há uns anos atrás, eu me lembro que a gente, quando ia à igreja, a pastora Maria Rita, está acontecendo uma coisa? Seu microfone está fechado. Está um pouquinho baixo, pastora. Vai dar um pouquinho. O seu som está baixo, pastora Adriana. O de vocês também está muito baixo para mim, não sei o que eu faço. Já aumentei tudo. Deixa eu ver aqui. Melhorou? Agora sim. Amém. E quando Jesus nos manda e nos ordena a pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e foi batizado será salvo. A nossa tarefa é anunciar o evangelho e transmitir a alegria que há no nosso coração, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E quantas vezes antigamente a gente via muito mais do que hoje, graças a Deus, o Espírito Santo tem sido derramado e a gente vê os obreiros do Senhor com alegria, com unção, buscando mais de Deus. Mas há um tempo atrás, quando a gente passava em frente a alguma igreja, pelo menos aqui em Juiz de Fora, no Brasil, a gente via as pessoas, os obreiros, né, os diáconos, ou diaconisa, ou presbítero, com uma cara fechada, com uma cara séria, às vezes contristado, pareciam mais coveiros do que aqueles que anunciavam as boas novas. É verdade.
Precisa haver em nós alegria, uma alegria que realmente contagia. Vem ver, venha ouvir a palavra, venha conhecer o Deus que eu conheço. Mas como pode, pastora? Você passa tanta luta e acontece isso e acontece aquilo na sua vida. Não importa, porque a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Porque é o Senhor que me sustenta. Eu tenho certeza para onde eu estou indo. Eu tenho certeza de onde eu vim, da onde eu vou, o que vou fazer, porque o Senhor é o Deus que me sustenta, que nos leva aos lugares celestiais do seu amor. Eu tenho louvor daquele irmão que já faleceu, né? Ainda bem que eu vou morar no céu. Não importa o que nos embaraça aqui, não vamos nos embaraçar em negócio dessa vida, mas que a alegria do Senhor seja permanente em nossas vidas, porque a alegria do Senhor, ela é a nossa força, que sejamos sustentados por essa alegria, que sejamos sustentados a levar o evangelho, a pregar, a anunciar a toda oportunidade que nós tivermos, a orar, a interceder, a sermos canais de salvação, a sermos instrumentos eficazes na mão do Senhor, porque somos desafiados a fazer a diferença, a Aleluia. ser este canal de bênção, a ser esse instrumento na mão do Senhor, porque Ele nos chama para sermos canais de salvação, para sermos instrumento, e é uma honra para nós podermos anunciar o Evangelho. A gente lê na palavra do Senhor que os anjos, eles queriam poder pregar, e o Senhor disse, não, foi dado somente aos homens. Olha que privilégio, privilégio de falar para o Senhor assim, nós éramos assim, e hoje eu sou assim. Eu era uma perdida, mas hoje eu sou achada. Eu era uma sem esperança, mas agora eu tenho esperança. Eu era alguém que não conhecia o amor, mas agora eu conheço o amor. Glória a Jesus. Eu era alguém que não me envolvia, não me importava, mas hoje eu me importo porque eu tenho a alegria do Senhor no meu coração. Os Aleluia. muros da minha casa eram destruídos, eram cheios de buraco, mas hoje eu recebo de Deus essa alegria que me enche, que me transforma, porque o Glória. Senhor é a minha alegria, o Senhor é a minha esperança. Ele é a minha esperança. Né? A gente fica batalhando pela salvação de um, de outro, dos filhos. E às vezes batalhamos tanto pela salvação da nossa casa, mas é a salvação do nosso vizinho. Deus não tem neto nem bisneto, ele tem filhos. E a nós nos cabe pregar o evangelho a toda criatura, Aleluia. a fazer a diferença, a transmitir esta alegria, Aleluia. a meditar na palavra do Senhor de dia e de noite, a nos alimentar desta palavra, a sermos cheios desta palavra. Gente, olha que coisa linda esse testemunho que a pastora colocou para nós. Esse pastor Nivaldo, ele era um padre. E ele convidou um evangélico a participar da sua missa. E ele foi mesmo. Eu vou. E chegou lá, ele teve uma oportunidade e ele falou: Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E os olhos daquele padre foi aberto. E talvez de tantos outros que estavam naquela reunião, ele só leu um versículo. E nós ficamos travados. E nós ficamos limitados. Ah, não, lá eu não vou, não. Lá, aquela gente toda espírita. E ele é um bando de idólatra. Aonde Jesus era convidado aí, ele ia. Ele nunca se negou de estar na casa de ninguém. E nós ficamos fazendo acepção. O Senhor nos chamou para viver um caminho sobremodo excelente. E este caminho é chamado fé, este caminho é chamado amor, porque a fé, a esperança e o amor andam juntos. E se nós ficarmos abatidos ou tristes, que a gente possa buscar Deus, alegra o meu coração. A Bíblia diz assim que devemos trazer em lembrança tudo que nos dá esperança. Fala para mim, qual de nós aqui queremos estar perto de alguém que é 6:30? Que só sabe falar de morte, de doença, de tristeza, de dor, de angústia. Ninguém quer. Mas quando nós estamos perto de uma pessoa que transmite paz, alegria, amor, vida, salvação, que fala de coisas boas, nós queremos estar ali. Maria e Marta também passaram por esse mesmo processo. Marta estava atarefada com muitas coisas, porque ela também queria agradar o mestre, mas ela queria agradar o mestre fazendo obra, fazendo coisas. Maria não. Maria falou: eu largo tudo para lá, eu quero estar perto do mestre, porque aqui tem o perfume suave, porque aqui tem a alegria que envolve a minha alma, porque aqui eu encontro esperança, porque aqui eu tenho amor. E Marta ficou invocada, por que Maria estava lá tanto tempo, enquanto ela andava de um lado para o outro. Enquanto Marta não se posicionou, Jesus também não disse nada para ela. Porque Jesus, ele é um lorde, ele é um cavaleiro, ele é amável, ele bate na porta, ele nos chama pelo nome, ele espera que a gente abra essa porta, ele não invade privacidade de ninguém.
porque Ele é maravilhoso, Ele é conselheiro, Ele é Deus forte, Ele é Pai da eternidade, Ele é o príncipe da paz, a paz que excede todo entendimento humano, só Jesus Cristo pode nos dar, que a gente possa ser envolvido por esta alegria, envolvido por esta paz, envolvido pelo amor que vem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o Espírito Santo nos instrua, que o Espírito Santo nos capacite, que o Espírito Santo derrame em nós desejo de ler a palavra, de amar a palavra, de nos alimentar desta palavra, para que o mundo conheça a verdade que liberta, porque conhecereis a verdade vos libertará. Poxa, pastora, mas eu leio a Bíblia e não entendo. Eu também passei anos lendo a Bíblia sem entender nada, mas eu insisti, Deus, eu quero conhecer. Espírito Santo revela para mim, tem misericórdia de mim que sou pecadora, sou pequena. E o Senhor tem nos revelado a palavra, porque a palavra do Senhor diz que aquele que busca, acha, o que bate a porta vai se abrir, mas tem que bater, tem que buscar. Tem que ser de Deus. Não dá para andar meio termo, não dá para ser morno. Ou é quente ou é frio, mas morno não dá, porque o morno Deus vomita da sua boca. Que sejamos cristãos autênticos, verdadeiros, que transmite alegria. Eu tenho clientes que eu chego na casa, tem uma cliente aqui pertinho, que eu chego na casa dela e já chego brincando, cumprimentando, beijo ela, mas tem dia que eu tô triste, que eu não quero fazer isso. E eu respiro fundo e entro e abraço, e ela olha para os meus olhos e fala assim: você tá triste, né? Eu falo: é, tão um pouquinho sim, mas Deus vai me alegrar. Porque a alegria do Senhor é a minha força. E às vezes nós queremos compartilhar com as pessoas a nossa dor, a nossa luta, a nossa tristeza. Claro que podemos fazer esta comunhão com os irmãos, mas a Bíblia fala, a gente lê o livro de Salmos, eles falavam entre si em Salmos, né? Terça-feira passada eu e meu esposo tivemos uma experiência assim única aqui nessa sala, né? Tava eu e ele meditando, fazendo culto, adorando o Senhor, cultuando o nosso Deus, e nós falamos entre nós com Salmos. E a gente leu um salmo e a gente começou a Deus nos deu o discernimento do salmo de uma forma muito diferente. A gente abria a nossa boca e a palavra da revelação era colocada imediatamente naquele momento. E nós ficamos assim extasiados com a glória de Deus aqui, tão presente, tão palpável, tão linda, com duas pessoas. Mas a palavra do Senhor se cumpre, que aonde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, Ele está no meio, Ele está presente. Precisamos crer nesta palavra. Precisamos anunciar a palavra da verdade, a palavra que liberta e sermos pessoas alegres, felizes, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Amém, queridas? Que Deus abençoe. E eu fico por aqui e eu agradeço essa rica oportunidade que o Senhor me deu, que também muito falou no meu coração. Que Deus abençoe as minhas amadas e amados que me deram a honra de poder estar nesse grupo hoje, em nome de Jesus. Obrigada, pastora Rita. Deus abençoe. Obrigada, pastora Adriana. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, né? Dizer que a alegria do Pastor, eu vou Senhor... ter que sair e entrar de novo porque eu não estou te ouvindo. Tá muito baixo o meu som aqui. Acho que a ligação que eu Mas recebi seu som interrompeu o tá meu bom som. Eu vou agora. entrar e vou sair e entro de novo. Seu som tá bom. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo, né? Dizer que a alegria do Senhor é a nossa força significa que somente a verdadeira alegria que vem de Deus fortalece o seu povo, né? Que somos nós. Há muitas formas de alegria que o mundo oferece, mas todas elas são vazias, não nos oferece nada, né? São superficiais e passageiras. E, entretanto, a alegria do Senhor derramada sobre nós é plena, forte e perpétua. Nós recebemos isso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigada, pastora Adriana, pela sua disponibilidade em estar aqui trazendo, né? É sempre bom ser ministrada pela senhora, edificante, né? A senhora, o pastor Tarcísio, que faz parte dessa nossa história, Tarde com Deus. Obrigada, pastora Adriana.